Olá, queridos! Eu estou aqui estudando um curso em milagres e decidi que gostaria de compartilhar com vocês. Eu voltei para o capítulo primeiro e achei que é uma boa oportunidade se a gente puder compartilhar e estudar juntos. Então, eu gostaria primeiramente de dizer para vocês que quando eu estudo um curso em milagres ou qualquer outro livro, né, um livro de Joe Goldsmith também, a, o que faz com que eu consiga tirar mais proveito desse estudo é que cada vez que eu leio, nos momentos em que existe algo que chama minha atenção, eu vou parar para refletir e eu também vou parar para meditar. Eu não tenho pressa, eu posso passar o quanto tempo necessário para que eu absorva aquele entendimento. Então, assim, é muito importante porque cada partezinha do 100 é numa profundidade tão grande que a gente precisa refletir de que forma que essas coisas realmente acontecem nas nossas vidas, né? Então, eu vou parando e quando chega aquele momento em que entrou uma palavra no meu coração, eu vou soltar o livro e eu vou meditar e eu vou receber aquela mensagem, pedir a Deus iluminação para que Ele me mostre o que realmente Ele quis dizer ali. Às vezes até fico chateada porque às vezes não compreendo e batalho um pouco, peço a Deus em oração que me mostre o que Ele quer dizer com aquilo realmente. E aí as coisas vão acontecendo, né? Porque vem respostas sempre. Vem respostas. Se você estiver atento, você vai ver que Jesus vai sempre te mandar a resposta daquilo que você está procurando saber. Talvez não naquele exato segundo, mas você vai sim receber. E aqui ele está falando no curso em Milagres sobre os. Deixa eu ver aqui. No capítulo primeiro, né? O significado dos milagres. Eu percebi imediatamente que a gente quer receber milagres. A gente quer que o milagre seja feito em nossas vidas. Nós estamos sempre conturbados com alguma coisa. Gente, vocês sabem por que nós estamos sempre conturbados com alguma coisa? Sempre existe um problema a ser resolvido, sempre tem algo que nos traz aflição. E a questão é que o ego é um instrumento que o ego usa para nos manter afastado do momento presente, tá? É um problema. Qualquer problema, ele vai estar ligado ao medo do que vai acontecer no futuro, tá? Então, o ego ele usa isso para poder nos tirar do momento presente e nos fazer completamente inconscientes da verdade, daquilo que somos e daquilo que de verdade nós deveríamos estar vivendo. Que, segundo o SEI, nós deveríamos estar vivendo milagres constantes. A nossa vida é um milagre. Cada expressão de amor que nós escolhemos ter e expressar é um milagre. Um milagre não é o que acontece com você. O milagre é o que você decide expressar. É o que sai de você. E aquilo que sai de você, diz o Sem, que inverte as leis da matéria, gente. Então, assim, aquilo que ia acontecer de ruim, se você continuasse aceitando e não escolhendo o amor, aquilo se reverte, tá? Se você aceitar ser uma expressão do amor. E a gente tem que aprender a ser uma expressão do amor a cada instante, porque também diz o Sen que os milagres eles não são diferentes, mas como nós temos nas nossas mentes que existem coisas mais perigosas, coisas mais difíceis, coisas impossíveis, isso faz com que na matéria isso pareça para todos nós que algo é mais difícil do que
um milagre é mais difícil do que o outro. Mas eu vou começar a ler aqui para vocês e a gente vai ver se existe alguma coisa a mais a ser dita aqui, né? Ele fala aqui: não há ordem de dificuldades em milagres. Um não é mais difícil nem maior do que o outro. Todos são o mesmo. Todas as expressões de amor são máximas. Cada vez que a gente escolhe o amor, cada vez que a gente fala não para o ego, toda vez que chega um medo e a gente decide que aquele medo ele não vai tomar conta da gente, a gente não vai agir no medo, mas a gente vai agir no amor, é uma expressão máxima. Pode parecer algo pequeno e se a gente não tiver atento, a gente não vai perceber, a gente não vai saber. A gente precisa estar observando que como essas situações elas são revertidas nas nossas vidas cada vez que a gente escolhe um milagre, ao invés de escolher um problema ou viver no problema, a tomar decisões no medo. E aqui ele segue: milagres em si não importam. A única coisa que importa é a sua fonte, que está muito além de qualquer avaliação. Amém, né? O que importa é Deus que está por trás de todo milagre. Milagres ocorrem naturalmente como expressões de amor. O amor que os inspira é o milagre real. Nesse sentido, tudo que vem do amor é um milagre. Tudo que vem do amor é um milagre. É muito importante também, assim, muitas vezes é, nós não sabemos o que seria realmente uma atitude amorosa, tá? O termômetro para a gente decidir se isso é ou não uma expressão de amor, em primeiro lugar, é avaliar de onde vem a nossa decisão de fazer alguma coisa. Se vem do medo. Por exemplo, você pode criar um filho e fazer tudo que ele quer, porque você tem medo de alguma coisa, de perder o seu filho, de perder o amor do seu filho, ou num relacionamento, ou uma atitude com o dinheiro, você está agindo no medo. Mas você está pensando que aquilo é uma situação amorosa, você está achando que você, até mesmo fazer uma caridade para receber alguma coisa em troca, não é uma expressão de amor, é uma expressão que vem do medo. A fazer todas as coisas que uma outra pessoa quer por medo não é uma expressão de amor. Mas, na realidade, gente, o ego, ele é tão, sabe, ele engana tanto a gente que eu acho que a forma melhor da gente saber se a gente deve agir de uma certa forma ou não, se isso é ou não uma expressão de amor, é perguntando mesmo ao Espírito Santo e ou nos momentos que a gente tem aqueles insights aonde a gente aquilo sai naturalmente da gente, né? Aquela expressão de amor vem natural. A gente sabe que aquilo ali é uma expressão de amor, mas se você tiver dúvida, procura saber se dentro de você, por que eu estou querendo fazer isso? Eu estou querendo fazer isso por amor ou eu estou querendo fazer isso para evitar que aconteça o mal, para evitar ou para ganhar, receber alguma coisa de alguém e aí nós estamos sendo levados pelo ego, enganados pelo ego e não são expressões de amor, tá, gente? Então, seguindo. Milagres, todos os milagres significam vida e Deus é o doador da vida. A sua voz vai dirigir-te de forma muito específica. Tudo o que precisares saber será dito. Pronto, então eu estava falando justamente sobre isso, né? Nós vamos receber a orientação do Espírito Santo, tudo que a gente precisar será dito se a gente não decidir que a gente sabe o que é uma expressão de amor, que a gente sabe o que é que aquela situação realmente precisa para ser dissolvida, tá? É, de que forma que aquilo deve ser manifesto. Nada disso é trabalho nosso. O nosso trabalho é só um. O nosso trabalho é dizer assim: eu não vou agir na raiva, eu não vou agir no medo, eu não vou agir com sentimento de separação. Eu não vou agir quando eu pensar que o meu irmão é menos do que eu, tá errado. Tem
qualidades que não são amorosas, que não vêm de Deus, quando eu penso no meu irmão como um ser separado de mim, eu não estou tendo uma expressão amorosa, não estou produzindo, não estou deixando que Deus manifeste milagres através de mim. Milagres são hábitos e devem ser involuntários. Não devem estar sob controle consciente. Milagres conscientemente selecionados podem ser guiados de forma equivocada. Olha aí. Milagres são naturais. São naturais. Quando não ocorrem, algo errado aconteceu. Nós somos seres espirituais. Nós somos feitos para amar. E quando nós não amamos, é porque algo está errado. E na realidade nós estamos tão acostumados a viver em separação que isso passa longe da nossa realidade em geral, que a gente não sabe que não está sendo amoroso, a gente não sabe que está se separando do outro. Milagres são curativos porque suprem uma falta. São apresentados por aqueles que temporariamente têm mais para aqueles que temporariamente têm menos. Se você está já compreendendo, então é a sua obrigação espiritual. Quero dizer obrigação, não sei se é a palavra melhor, mas é a sua missão estar sendo o responsável para dar àquele que entende menos. A gente nunca pensa assim. Quando uma pessoa vem e ofende a gente, né? A gente não entende que esse outro, ele tem menos no momento, ele tem menos compreensão, ele tem menos capacidade de expressar o amor naquele momento, ele não chegou ainda, tá? Milagres são uma espécie de troca, como todas as expressões de amor que são sempre miraculosas no sentido verdadeiro. A troca reverte as leis físicas, trazem mais amor tanto para o doador quanto para aquele que recebe. Olha isso, gente, na medida que a gente dá esse amor, né? Aquilo que ia acontecer se você escolhesse a favor do ego, aquilo se reverte. Aquela situação que está lá fora, que poderia causar uma complicação, poderia piorar, ela é revertida, as leis da física são revertidas e você então recebe um resultado totalmente diferente. Com isso eu vou contar para vocês uma história e vou acabar aqui, para a gente não seguir muito e depois se perder. Eu estive numa situação essa semana agora, aonde eu tinha comprado um carro e eu comprei a uma pessoa da vizinhança e paguei o carro e eles tinham 30 dias para me dar, desculpe, eles tinham 30 dias para me dar o documento desse carro e aí eles não conseguiram regularizar esses documentos. E aí a sugestão que chegou para mim imediatamente foi assim: se eles não quiserem me dar o dinheiro do carro de volta, eu vou ter que lutar para conseguir esse dinheiro. E aqui no mesmo momento, né, começaram a vir muitas tentações, muitos pensamentos e o medo. E eu comecei aí eu tentei ligar para a pessoa e a pessoa não me respondia. E aí esse medo já começou a aumentar e poderia ter virado um problema. Mas naquele momento a minha mente ela teve uma abertura, uma pausa. E foi aí nesse momento que eu disse, eu vou escolher o amor. De que forma? Eu disse, meu Deus, este carro, ele não pode me separar do meu irmão. Nós não podemos ser dois. Este carro, ele não tem o poder de me fazer
acusar o meu irmão, suspeitar do meu irmão e, e me tornar contra ele. E inventar, né, gente? Porque na realidade até ali era só invenção, mas que poderia, tá? Na realidade, poderia virar alguma coisa. Se a pessoa resolvesse não colaborar e não devolver o meu dinheiro, poderia ser que a pessoa tivesse já até usado o dinheiro e tudo. Então eu decidi pelo milagre. E aí, quando eu comecei a orar dessa forma e dizer que somos um e que nem um carro, e mesmo que ela não me devolva o dinheiro, esse carro não vai nos separar. Nós não vamos ser separados. Eu me bateu uma paz. O medo foi embora e eu falei: hoje eu vou dormir em paz. E não vou mais pensar nisso. E sei que, como só existe um e esse um é Deus, essa situação está resolvida. Gente, e aí foi. Fui assistir uma classe, fiquei fazendo minhas coisas. Daqui a pouco o telefone tocou, a pessoa concordou que ia devolver o dinheiro para mim, o dinheiro está na minha mão. E essa situação poderia ter sido totalmente diferente. Ela poderia ter causado grandes problemas se, ah, se eu não tivesse resolvido pelo milagre. E às vezes você pode pensar, né, que mesmo que a pessoa me devolvesse, né, o dinheiro, se eu não tivesse decidido assim, poderia ter sido muita luta, dias sem dormir, muitos julgamentos falsos, ah, que poderiam ocasionar uma situação totalmente diferente disso. Então, assim, quando nós estamos em situação onde tem uma situação, um problema de que o outro pode te causar um dano, a melhor forma de você resolver isso é você entender que esse outro não existe, só existe mesmo você e Deus. E Deus é o único ser, ah, é o único que faz, é o único que tem poder. E aí e todo o poder de Deus, ele vai trazer uma resposta amorosa para as duas partes sempre. Então você tem que estar firme nisso, sabendo disso e escolhendo o milagre. E é isso, queridos. Depois volto mais com outros vídeos, a gente pode estudar juntos e se eu puder ajudar vocês a compreender algumas coisas, é um prazer enorme para mim. Deus te abençoe.